Olá, o WTN Saúde de hoje vai conversar com a doutora Patrícia Hormiga, que é dermatologista, e nós vamos falar sobre a tecnologia na dermatologia. Doutora, esse novo arsenal tecnológico que a dermatologia vem usando serve mais para cosmetria, ou seja, para estética, ou você utiliza esse equipamento para tratar saúde, doença? Olá, Luíde. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com você. Bom, hoje a gente tem algumas coisas bem modernas na dermatologia, em que a gente pode empregar tanto no tratamento e na prevenção de doenças, como também na cosmetria, que é a parte que cuida mais dessa parte de você manter uma pele sempre jovem e bonita. Entendi. Me dá alguns exemplos desse arsenal tecnológico que vocês dispõem. Por exemplo, na parte de prevenção e de tratamento, uma coisa muito importante que a gente tem hoje é a dermatoscopia, que é uma ciência nem tão nova, mas que vem ganhando vulto mais no mundo médico nesses últimos tempos. Então a gente poderia empregá-la no diagnóstico das lesões melanocíticas, ou seja, nas lesões pigmentadas. Certo. E o nosso objetivo seria principalmente surpreender uma doença muito grave que a gente tem em dermatologia, que é o melanoma. Certo. Então hoje em dia a gente consegue com a dermatoscopia fazer o diagnóstico de melanomas muito iniciais, muito pequenos, e nesse momento que é um momento ótimo para a gente tratar e obter a cura do paciente. Quer dizer, o dermatoscópio é utilizado dentro do consultório e você, quer dizer, na verdade, evita uma biópsia ou você simplesmente desconfia da lesão? As lesões melanocíticas mais suspeitas seriam, então, essas biopsiadas? O principal objetivo é a gente otimizar o diagnóstico, ou seja, a gente dificilmente vai usar para evitar uma biópsia, porque hoje ainda nada substitui o exame histopatológico, Claro. que é o exame no microscópio, onde a gente faz realmente o diagnóstico. A grande vantagem é você poder suspeitar de lesões que clinicamente você não suspeitaria. Entendi. Ou então, você até emprega para evitar a remoção de lesões desnecessárias naqueles pacientes muito pintados, Claro. onde você teria que remover um número muito grande Você de descarta lesões. algumas lesões. Você pode descartar e acompanhar dermatoscopicamente. Hoje a gente usa isso. Certo. Existe algum outro equipamento de imagem que você consiga, quer dizer, tão moderno quanto o dermatoscópio, ou mais moderno? Pois é. Hoje em dia existem inúmeros estudos na parte da microscopia confocal. A gente vem estudando bastante isso. A gente conseguiria com a microscopia confocal fazer uma microscopia em vivo. Certo. Então, nos últimos estudos, a gente vem conseguindo ver alterações nas lesões melanocíticas e que antes a gente não tinha ideia de como elas se comportavam. Isso vem ajudando a gente a entender como as lesões melanocíticas se comportam e daí conseguir prevenir ainda mais as doenças graves como o melanoma. Certo. Bom, em relação às terapias com luz, o que você tem de novidade? Você tem o laser, tem as luzes intensas pulsadas. Qual a diferença entre esses dois equipamentos, essas duas máquinas? Para que serve um, para que serve o outro? Bom, a gente tem o laser, que a gente costuma dizer que é uma luz monocromática, ou seja, de uma cor só, colimada, ou seja, ela é uma luz que seguiria numa direção só, por exemplo. Orientada numa... Orientada, exatamente. E a luz intensa pulsada seria mais como se fosse um flash. É uma luz que ela não é monocromática, e aí você usaria filtros para escolher o espectro que você gostaria de usar, o comprimento de onda que você gostaria de usar, e ela é como se fosse em alguns sentidos variados, ela não é organizadinha como o laser. Certo. Para que serve o laser? Para que serve a luz intensa pulsada? Ambos podem ser empregados numa variedade enorme de patologias ou então de tratamentos de cosmetria. A luz intensa pulsada, hoje a gente tem os aparelhos que a gente chama que tem plataformas, onde a gente pode usar um mesmo aparelho para tratar lesões melanoses, que são lesões pigmentadas, usar para tratar para remoção de pelos, usar para acne, até alguns aparelhos vêm sendo usados, e alguns aparelhos também a gente pode usar o que a gente chama do laser fracionado não ablativo, que é uma opção bem interessante no rejuvenescimento. Como é que funciona isso? Isso a gente usaria um laser em que ele ele teria um comprimento de onda que teria afinidade por estruturas mais profundas. Certo. E sem fazer uma ablação, que a gente chama, sem tirar essa parte superficial da pele como um todo. Ele agiria como se fossem pontinhos selecionados. Isso dá pra gente um pós-operatório muito interessante, que o paciente pode sair do consultório e retomar as atividades normais dele. Quer dizer, resulta no conforto com a mesma qualidade, ou seja, com o mesmo
objetivo de tratamento? O mesmo a gente não diz exatamente o mesmo, porque, na minha opinião, nada ainda hoje substituiu os lasers ablativos para fazer o que a gente chama de resurfacing da pele, né? Certo. Que seria essa troca da parte superficial da pele. Mas, sem dúvida, um pós-operatório bem menos arriscado e mais interessante para o paciente. Na epilação, tanto faz usar o laser quanto a luz intensa pulsada, o resultado é semelhante? Olha, a gente ainda não tem estudos que comprovem isso exatamente. Os dois aparelhos vêm sendo muito utilizados, tanto o laser como a luz intensa pulsada. Os dois são bem interessantes, mas entre os dermatologistas a gente ainda vê uma preferência pelo laser, que a gente chama o laser de 810 nanômetros, que é um laser que já é antigo, mas que a gente continua usando bastante. Doutora Patrícia, o que existe nesse arsenal de moderno para tratar as estrias? Bom, com relação às estrias, a gente tem um arsenal um pouco limitado, né? A gente sabe que o tratamento das estrias hoje não tem o resultado que a gente gostaria que ele tivesse. Então, nada substitui o tratamento domiciliar, de prevenção. A gente realmente usa alguns medicamentos em casa que são insubstituíveis. E o que a gente teria de novo para tratar, talvez justamente essa tecnologia dos lasers não ablativos fracionados, vem prometendo aí um bom resultado. A gente vem observando realmente que tem alguma ação, mas ainda não dá para descrever exatamente se eles são muito eficazes. É uma promessa ainda, né? Exatamente. Como o nosso ouvinte deve se comportar em relação à busca do profissional adequado? Porque existe por aí muita gente prometendo mundos e fundos quando se fala em cosmetria e na verdade a gente percebe que nem todo mundo é tão embasado quanto o médico. É importante que o paciente sempre se preocupe em procurar um profissional da área, ou seja, um dermatologista para fazer esse tratamento de cosmetria. Os profissionais autorizados a realizar atos médicos na pele dos pacientes são o dermatologista e o cirurgião plástico. Ponto. Não existe mais nenhuma especialidade autorizada e reconhecida pela Associação Médica Brasileira. Então é importante ele pesquisar, ver se esse profissional realmente é um médico, em primeiro lugar, dermatologista ou cirurgião plástico. E isso ele pode acessar o site da sociedade e ver ali que os médicos estão cadastrados como especialistas. Doutora Patrícia, foi um prazer ter tido você aqui. Obrigado. Muito obrigada, foi um prazer todo meu. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima semana.